Olá, olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Neurotalks, o nosso podcast de saúde mental, prevenção de burnout, saúde nas empresas. E hoje eu trouxe um convidado que é muito especial porque ele é especialista justamente em medicina do trabalho, ele é médico, mas também um psicanalista e especialista em saúde mental no trabalho. Dr. André Fusco, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Muito legal. A gente já se conhecia, assim, de ter se cruzado em alguns eventos aí sobre saúde mental. E sempre fiquei com a curiosidade, André, como que um médico do trabalho se tornou um psicanalista? E a gente estava aqui conversando nos bastidores e você me falou um pouquinho da sua trajetória até no mundo artístico, né? E aí, conta um pouquinho pra gente a tua história, pra gente entender como é que você chegou aqui. Tá bom, eu fiz a faculdade de medicina e eu sempre fui um pouco crítico para a visão química e estatística. Não que ela não sirva, só não era minha praia, né? E para mim tinha uma questão da subjetividade que eu sempre procurava e eu era muito criticado na faculdade porque eu conversava demais com os pacientes, né? Então eu não era muito produtivo. E isso foi me pegando e eu tentei para psiquiatria e eu falava, poxa, serotonina, dopamina, tudo bem, mas e a história da infância, e os traumas, e as relações? E aí eu descobri o teatro, no grupo de teatro da Faculdade de Medicina. E aí quando eu acabei a Faculdade de Medicina eu fiz escola de arte dramática. E virei ator, produtor, diretor de teatro, fiz teatro, cinema, televisão Só que fazer cultura no Brasil é muito difícil, Ai, né? gente, eu fiquei tão animada com essa história dele, porque eu achei que poucos médicos tinham esse desejo de fazer teatro, de ser A artista. gente é desestimulado, né? A É. gente é mais estimulado a ter uma visão bem técnica, até para a empatia, o vínculo. Para se distanciar, né? Ele fragiliza o médico, né? É muito sofrimento, muita responsabilidade. Então, até entendo como um mecanismo de defesa, a gente às vezes precisa ser frio para lidar com a nossa impotência, para lidar com o sofrimento do outro. Mas isso não é o correto, mas eu entendo isso acontecer. E aí, como eu trabalhava com cultura, às vezes eu não estava em cartaz, às vezes eu não estava fazendo televisão nem cinema e estava ensaiando e estava sem dinheiro, então eu trabalhava em ambulatório de empresa para me sustentar. E comecei a passar em diversas empresas e comecei a ver uma doença nas empresas. Uma doença cultural, emocional, e fiquei muito intrigado e corri atrás. E aí, primeiro eu fui fazer a especialização em medicina do trabalho, e aí quando eu recebi o título de médico do trabalho, eu comecei a ser chamado para cuidar de áreas de saúde. Então, fui Banco Real, Atento, Serasa, algumas empresas me chamavam e eu comecei a estruturar programas de saúde. E aí a questão da saúde mental começou a gritar. Eu vi que estava... Isso em que ano, mais ou menos? Que época? 2005, talvez, 2006. E aí eu tentando entender de onde vinha, porque tinha muita responsabilização das vítimas, né? É a indústria do atestado, é malandragem, é mimimi. Ninguém quer trabalhar. Também o INSS paga o salário, vai querer voltar para quê? E eu não via isso, eu via pessoas constrangidas, pessoas tentando voltar ao trabalho sem conseguir, pessoas com muito medo de serem afastadas e serem demitidas. E muito sofrimento. Assediadas. E eu lembro que eu fiz um trabalho com o patrocínio do Itaú, foi um trabalho muito extenso, mas que expõe muito as empresas. Então eu nem tenho ele em papel aqui, mas que mostrava que era uma amostra de 90 mil pessoas. Que 90% das pessoas que estavam em tratamento psiquiátrico não entregavam nenhum atestado para os empregadores. Ou seja, para cada atestado entregue, tinha outras 9 pessoas... 9 adoecidas que estão falando, em silêncio, né? Em silêncio. Quer dizer, 9 adoecidas que já sabem que estão doentes, que já procuraram tratamento. Deve ser Fora mais as ainda. que não foram diagnosticadas e ou que não estão em negando tratamento. Ainda estão, né? Porque é um processo você admitir uma doença mental. E aí eu encontrei, no meio dessa busca e dessa curiosidade, eu encontrei a psicodinâmica do trabalho, do Christophe Dejour. E aí eu comecei a estudar psicodinâmica do trabalho, que é a psicanálise aplicada ao trabalho, junto com ergonomia, e me apaixonei, fiz os cursos, estudei, conheci ele pessoalmente. Que incrível! E aí eu me apaixonei pela psicanálise, eu busquei minha formação em psicanálise. E aí
eu, como psicanalista, especialista na psicanálise no trabalho, que é a psicodinâmica do trabalho, sendo responsável por áreas de saúde de empresas, aí eu comecei a pilotar coisas, comecei a experimentar coisas, o que eu chamo hoje de ergonomia mental, né? Que é qual a influência do trabalho, como é que eu faço o trabalho ser um lugar mais confortável para que as pessoas possam ser produtivas, tenham realização pessoal. É a mesma lógica da ergonomia mental, da ergonomia osteomuscular, Sim, que a né? gente tem a cadeira, que eu tenho aqui... o apoio do cotovelo, Sim. senão, né, por causa da bursite, a gente não pode mais embarcar uma mala acima de 23 quilos, porque alguém vai ter que carregar. Então, aí os números começaram a ser controlados e a gente começou na causa raiz. Mas antes da ergonomia osteomuscular veio a ginástica laboral. Então a gente hipertrofia a musculatura para aguentar a sobrecarga de digitação, a má postura. Então tem sempre esse processo, né, essa história natural das doenças ocupacionais que passa pela responsabilização das vítimas, depois uma reação da comunidade científica, que no osteomuscular foi o Ler-Dort. Não são doenças novas, são uma doença relacionada ao trabalho. Aí vem a ginástica laboral, quer dizer, vamos adaptar as pessoas a isso. Aí depois vem a ergonomia osteomuscular. A mesma história. As pessoas estão adoecendo mentalmente, é mimimi da nova geração, malandragem, indústria do atestado, culpa do gestor, é moda, que antes a gente não fazia tanto diagnóstico e etc. Aí veio a Organização Mundial da Saúde e falou burnout, que é um esgotamento, etc. Mas são os transtornos de humor e de ansiedade relacionados ao trabalho, agravados ou provocados pelo trabalho. E aí a gente está na fase da ginástica laboral. A ginástica laboral mental são as ações de bem-estar. Meditação, yoga, mindfulness, reeducação alimentar, higiene do sono. Quer dizer, tudo que você tem que fazer para, entre aspas, hipertrofiar o seu aparelho psíquico para você aguentar isso aí, seja lá o que for. Para dar conta desse ambiente tão... E a partir daí, e agora chegou essa nova NR1, que vamos falar sobre ela, que torna obrigatório uma análise ergonômica considerando as questões psicossociais, ou seja, uma análise ergonômica mental, que não é sobre as pessoas, é sobre a influência do contexto do trabalho nas pessoas. Bom, aí no Itaú eu cuidei da área de saúde por 10 anos, e aí... Caramba, enorme. Fui desenvolvendo essa aplicação, né, como um executivo, como um psicanalista, médico do trabalho, vivendo no olho do furacão ali, eu fui desenvolvendo uma metodologia que é ergonomia mental, que não é minha, é muito mais a psicodinâmica do Dejur, mas com muito conhecimento de produtos de RH e de gestão de pessoas e vida de executivo no mundo corporativo. E aí eu construí a minha consultoria e hoje, quer dizer, há 10 anos eu faço esse trabalho com resultados excepcionais, excelentes, muda o jogo realmente, mas sempre nessa luta de falar, gente, bem-estar é um bom benefício, a gente pode dar, mas quando ele entra numa estratégia para endereçar as questões de saúde mental, ele acaba virando um agente de constrangimento. Porque se eu não trato a causa raiz e falo o que as pessoas têm que fazer para se adaptar, quando elas adoecem, eu não fiz. Sim. Por que eu adoeci? Porque eu sou sedentário, porque eu não medito, porque eu não tenho equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então o efeito das ações de bem-estar desacopladas da ergonomia mental, elas têm um efeito de aumento de constrangimento. Mas enfim, essa é a minha história, né? Médico, ator, médico do trabalho, psicodinâmica do trabalho, psicanálise, mundo corporativo. Legal. E aí, então, já puxando para essa coisa da tua consultoria e tudo mais, então, explica para quem ainda não ouviu falar, né, essa história da nova NR1 e aonde que entra o teu trabalho nesse momento. As normas regulamentadoras CLT, elas têm uma função de regulamentar as atividades profissionais, né? Então, se você tem um lugar que tem ruído, se passa de 86 decibéis, você precisa usar uma proteção auditiva, senão você tem perda auditiva. Se você lida com algum solvente, você precisa se proteger, você precisa fazer alguns exames para ver se tem alguma alteração no hemograma. Então, são várias regras de prevenção de saúde. E a questão da saúde mental, ela não estava incluída, era uma coisa nova, não se sabia muito o que fazer. E houve uma revisão da NR1, que é a norma regulamentadora 1, que é a norma regulamentadora mãe de todas, que nesse caso é ligada à NR17, que é a norma regulamentadora da ergonomia, que a gente fala ergonomia, a gente pensa em ergonomia osteomuscular, né? Ergonomia é um conceito muito mais amplo, né? De bem-estar, de conforto para a produtividade, para a realização pessoal, para a saúde, para a promoção da saúde, né? Tudo aquilo que eu preciso para desenvolver bem o meu trabalho. As condições para eu poder
trabalhar com saúde. Saúde e segurança. Né? Saúde e segurança. Então, e essa revisão da NR1 trouxe a inclusão das questões psicossociais. Então, agora, todo ano vai se ter que fazer uma análise ergonômica e vai ter que incluir nessa pesquisa, nessa NR17, as questões psicossociais. E a partir daí colocar num plano de gerenciamento de risco, que é um documento, junto em paralelo com o PCMSO, que é um programa de controle médico de saúde ocupacional. Então, o PGR e o PCMSO vão ter que ter um plano de ação e um ciclo de melhoria contínua, considerando as questões psicossociais. E já adianto que as empresas não estão sabendo o que fazer. Não, elas estão totalmente perdidas. Totalmente perdidas. Como eu trabalho com burnout, no meu Instagram tem muita gente. O pessoal fala, como é que é esse negócio de NR1? Como é que eu começo? Onde é que eu faço? Eu não tenho nenhuma consultoria, enfim, atendo mais na ponta, né? Mas as pessoas estão realmente perdidas, as empresas estão perdidas, né? E o manual do Ministério do Trabalho, inclusive eu estou em contato com o auditor que organizou a reunião tripartite, que fez a atualização da NR1. Ele tá fofo, o manual. Ele tá assim, olha, tá tem bonito. Que fazer por aqui. Mas ele não tem a receita de bolo, não tem a coisa prática, contundente. Então, o que eu tô vendo é que as empresas estão lendo o manual e falam, então eu posso aplicar questionário. Então eu posso... E não é sobre aplicar questionário. Aplicar questionário é um bom mapa de calor. Então você vai lá, tem uns que muitas empresas estão adotando, que é o Copenhagen, que é o COPSOC. Tem o DASA, tem o SRQ20, tem vários HSE. Eles são ótimos mapas de calor. Então eles mostram, olha, essa área aqui, esse departamento, está com alto risco para sobrecarga. É como se fizesse uma triagem ou um diagnóstico? Uma triagem, é um termômetro. Tá com febre. Tá com febre. Aí, o que as empresas estão pensando em fazer? Algumas já estão fazendo. Gestor, RH, tá aqui, ó, essa área tá com... Resolve. Eles falam, mas sobrecarga? Eu não quero que o pessoal não se sobrecarregue. Vai fazer o quê? A ergonomia mental ela não é muito compreendida. Nesse exemplo, por exemplo, sobrecarga, são várias as causas de sobrecarga. Pode ser falta de pessoal, pode ser processo com problema que gera retrabalho, pode ser metas individualizadas com curva forçada, ranking, que estimula pela competição, ou seja, quem se sobrecarrega mais ganha mais bônus, é promovido. Então são várias as causas. Então, o que eu acho que tá sendo pênalti, que as pessoas não estão entendendo, e os próprios médicos do trabalho estão um pouco perdidos, porque é muito específico mesmo, é uma coisa muito nova ainda. É que não é sobre aplicar questionário e não é sobre o doente, é sobre o trabalho, é uma análise ergonômica, é uma análise organizacional qualitativa, que considera a influência que o trabalho tem na subjetividade das pessoas. É bem específico. Então você precisa fazer grupo focal, você precisa entrevistar a liderança, você precisa conhecer os produtos de RH, como as pessoas são avaliadas, como elas são encarreiradas, como elas são remuneradas, como é que é o ciclo de feedback, quais são as políticas, quais são os processos. Assim como na ergonomia osteomuscular, o objeto é o mobiliário, na ergonomia mental, o objeto são as regras do trabalho. Não adianta eu falar numa empresa, numa palestra, a importância da colaboração para a construção de bons relacionamentos e assim ter saúde mental. Nossa, que lindo, entendi, maravilha. Volta para o trabalho, meta individual, curva forçada é competição. Eu colaborar com outro é um risco para mim. Então, esse salto, eu estou vendo que vai ser um desafio assim, para as empresas e é isso que o Ministério quer. Então, mas você acha, por exemplo, né, você que está atuando diretamente nessas empresas, você acha que fazendo todo esse trabalho, que eu entendo que é um trabalho profundo, estrutural, de mudança de cultura muitas vezes, você está otimista? Você acha que vai ser possível a médio prazo, a longo prazo? Como que você vê isso? Eu acho muito possível, tenho cases e práticas. É transformador, é muito positivo, é bom para a empresa, é bom para o empregado, é bom para o empregador, é muito bom para a sociedade. Gera mais lucro, né? Gera mais lucro, e aliás, lucro é uma questão que entra na discussão também. Só que o que eu observo é uma resistência que vem de um processo que a gente chama, na psicodinâmica, o trabalho de defesa psíquica. Quer dizer, quando eu sou submetido a um sofrimento, e eu preciso me adaptar a ele porque eu não tenho saída,
eu vou criando crenças e valores deturpados. Por exemplo, nossa, eu dei um plantão de 24, vou emendar num de 12, eu vou ficar 36 horas sem dormir. Eu sou um grande médico. Eu me gabo. E a gente já fez muito isso, Muito, né? eu fiz isso. Muito. E aí se você parar para pensar, fala, mas por que se privar do sono faz de você um grande médico? Não era melhor você dormir para a sua saúde e para o melhor atendimento? Você está mais inteiro, com a tua cognição melhor, Ele né? não vai falar, nossa, tem razão, preciso rever a escala de plantão. Ele vai falar, você não sabe o que é ser médico. Assim como na Revolução Industrial, para as famílias serem viáveis, os filhos tinham que começar a trabalhar cedo. Quanto mais filhos e mais saláriozinhos eu tivesse na família, mais próspera era a família. Então você começar a trabalhar cedo era um valor. Se eu chegar para um pai na Revolução Industrial com um filho todo sujo de graxa, de 10 anos de idade, e falar, pai, isso aí no futuro a gente chama de trabalho infantil, é um crime. Criança tem que brincar e estudar. Ele não vai falar, nossa, obrigado por avisar, filho, vai para a escola. Ele vai falar, olha, se as crianças no futuro são vagabundas, o problema é de vocês. Eu com 8 anos estava na lavoura. Então como é que eu vou explicar para esse pai que trabalho infantil não é legal? Como é que eu vou explicar para as empresas hoje que meritocracia não é justa? Como é que eu vou explicar para as empresas hoje que uma empresa não pode servir para dar lucro? Uma empresa que serve para dar lucro é uma máquina de adoecer. Uma empresa tem que ter lucro, senão ela não é viável, senão não é sustentável. Mas uma empresa serve para gerar algum valor para a sociedade, para fazer o bem para alguém. Se eu tenho lucro... Para oferecer algo, né? Oferecer algo. Se eu tenho lucro e não estou produzindo alguma coisa boa para a sociedade ou para alguém, essa cadeia produtiva toda está doente. Por exemplo, bati minha meta. Vendi 20 títulos de capitalização, porque eu tinha uma meta de venda de título de capitalização. Só que eu sei que para eu conseguir bater essa meta, eu tive que responder para um idoso que foi pegar a aposentadoria e falou, ô meu filho, sobrou um dinheirinho aqui da minha aposentadoria, eu quero investir. Aí ele olha, nossa, financiamento eu já bati a meta. Eu preciso vender título de capitalização. Ô vovô, investe no título de capitalização. Ah, isso é bom, meu filho, é ótimo, você tem um sorteio, você corre o risco de ganhar 50 mil reais. Ah, meu filho, e aí depois vem o neto processar o banco. Oh, meu avô comprou 20 títulos, manda embora o caixa. Agora, a regra, a meta, quer dizer, é uma meta que visa o lucro, independente da geração de valor. Esta pessoa, mesmo quando não é pega, ela deita a cabeça no travesseiro e ela fala, quem sou eu no mundo? Então, é isso que eu ia comentar com você, né? Depois eu quero te ouvir mais em relação às instituições bancárias de uma forma geral. Porque eu atendo muito bancário, né? Porque tem muita gente com burnout bancário, né? Nas mais diversas instituições. E uma das coisas que eu mais ouço é isso, é esse conflito ético-político, quer dizer, essa coisa de eu sou obrigada a fazer coisas que vão contra a minha ética. Eu sei que eu faço coisas erradas, eu sei que eu vendo coisas que as pessoas não precisam, mas é a minha sobrevivência, é para eu comprar no final do mês, pagar ali os meus boletos, para eu manter o meu trabalho, né? E isso adoece muito as pessoas, né, André? Uma dos tripés da saúde mental no trabalho é a utilidade dele. Filho, o que você vai ser quando você crescer? O trabalho é o que a gente está sendo quando adulto, é o que a gente está fazendo da vida, é o nosso papel. Quem é o André? É médico, é psicanalista, essa é a nossa identidade profissional. Então, eu costumo dizer que o trabalho é para adulto o que a família é para criança. Quando a gente é criança, a gente depende da família e a gente se desenvolve na família. Quando a gente é adulto, a gente depende do trabalho. E a gente se desenvolve no trabalho. Se o trabalho não tem utilidade, se o que eu faço não tem propósito, não gera valor para alguém, quem sou eu no mundo? Eu sou inútil. Eu não tenho orgulho de quem eu sou. Isso adoece. Isso é uma facada na sua autoestima, na imagem que você tem de você mesmo. E se você é uma pessoa ainda que tem ética, princípios, que traz da sua família, é um conflito às vezes insuportável. Sim. E o setor bancário, o Brasil é campeão mundial de ansiedade. E até onde eu acompanhei os números na Febraban, até 2019 pelo menos, o setor bancário é o campeão de adoecimento mental, em números de afastamentos no INSS. Então provavelmente o nosso setor bancário é o setor mais adoecedor do mundo. E tem muito a ver com isso. Tem muito a ver, primeiro, com como não tem propósito. É isso que eu ia falar. Isso, desculpa te cortar, mas tem a ver com o que você acabou de dizer. Sim. Quer dizer, porque eu entendo que
O que o banco entrega de valor para o mundo? O foco final é o lucro. É o lucro. E a gente tem uma população endividada, com dificuldade, com inadimplência alta, e 60% das pessoas endividadas estão endividadas no cartão de crédito. O que justifica uma pessoa estar endividada num cartão de crédito? Exploração da ignorância. A verdade é essa. Eu ofereço limite, Ofereço limite, paga só o mínimo. Eu já vi dentro de um banco, não vou citar o banco porque não vou ser tão direto, porque senão vão achar que eu estou contra alguém, e não é. Porque na verdade tá todo mundo doente, Sim. do CEO até o caixa. E as mais diferentes instituições bancárias, né? É uma lógica, é uma cultura mesmo de o lucro a qualquer custo, de trouxe resultado, se você não foi pego, tá bom, fez o que tem que fazer, o que importa é isso, sangue nos olhos e faca nos dentes, e por aí vai. Então é uma cultura que está normalizando muito a exploração, a perversidade, na verdade. Então eu lembro que eu peguei um faxineiro num banheiro, fazendo a limpeza do banheiro, eu falei, tio, tá tudo bem? Ah, tudo bem. Eu falei, não, tá acontecendo. Aí ele puxou a fatura. Ele falou, agora o mínimo já é mais que meu salário. Aí eu falei, vamos lá na agência, tio. Aí eu fui com ele na agência, dentro do banco. E sentei com o gerente e falei, tio, quanto você poderia... Ele era funcionário? Ele era funcionário terceirizado. Quanto você pode pagar por mês? Aí eu não lembro os números, mas pode pagar 200, 300 por mês. Quantas parcelas de 200, 300 por mês ele quita essa dívida aqui? E fiz um financiamento, peguei o cartão, quebrei o cartão. Ótimo. Mas isso não é responsabilidade dele. Claro. Isso é um telefonema... Porque quando entra um dinheiro na sua conta, você recebe um telefonema do banco, o que você pensa? Né? É uma relação que não tem mais confiança. Sim. E eu falo isso nos bancos. O primeiro banco que ligar para um cliente e falar, vamos cancelar o seu cartão e vamos fazer um financiamento para você pagar menos juros e quitar sua dívida. E eu vou te dar um curso de uso consciente do dinheiro para você poder ter um cartão de crédito e aproveitar sem arriscar suas finanças. Depois que você fizer o curso, a gente deixa você ter cartão de crédito de novo. O primeiro banco que fizer isso, fecha os outros. Claro. Mas esse passo é muito difícil de dar. Eu já tive esse tipo de conversa em comitê executivo, conselho dos sócios, e tem uma metade ali, né? Totalmente disruptivo. Tem uma metade que fala, é nesse banco que eu quero trabalhar, é esse banco que minha família sonhou. E tem uma outra metade que fala, doutor André, cala a boca, pelo amor de Deus. Claro. Você abraça a árvore, você é comunista. Você, depois de 30 anos que eu comi o pão que o diabo amassou, você vai mudar a regra aqui? Na hora do meu bônus? Na hora do meu. Então tem uma resistência dos privilegiados, tem uma cultura... de um resultado a qualquer custo, tem uma falta de propósito, né? Porque como a matéria-prima do banco é o dinheiro, e o dinheiro se mistura, o propósito com o reconhecimento financeiro, e a coisa vai sendo deturpada, e o objetivo é trazer resultado a qualquer custo, você fica sem propósito. E um dos grandes estímulos para altíssima performance é você ter propósito, é você saber o bem que você faz para o seu paciente, é saber... Chega para um gari e fala, valeu, irmão, Nossa. A cidade está limpa por sua causa. Maravilhoso. O cara, ele sabe, e isso eles têm orgulho disso, é um setor muito interessante. E no setor financeiro não tem orgulho. Sim. Eu estou vendendo alma ao diabo. Aliás, eu quero ficar Forbes Under 30. Eu quero ficar rico logo para poder parar de trabalhar, porque o trabalho é tripalho, é tortura. Exato. É um conflito ético-moral constante. Como não tem um estímulo pelo propósito, qual que é o estímulo? É a competição. É o ranking, é a curva forçada. E o que degrada mais... Por isso tanto assédio lá dentro. Tanto assédio, tanto individualismo, tanto manda quem pode, obedece quem tem juízo. E tanta prosperidade para as pessoas sem empatia, com transtornos de personalidade, que manipulam, que o sofrimento do outro até é bom, porque mostra que eu estou no poder, essa busca por uma inteligência aguçada. Sim. Então é um cenário de muito sofrimento, de muita contradição, e não está nas pessoas, está na regra, está na forma que o trabalho é organizado. E quando eu recebo
a alçada, a autorização para transformar essas regras, é maravilhoso. É maravilhoso. Altíssima performance. Não tem sextou, né? Sim, Não sim. tem... Ufa, vou beber uma cerveja, é um ansiolítico, né? Tomar um ansiolítico Sim, e sim. viver 2 dias, porque acabou. os 5... É. Tem no domingo, fala, nossa, atendi um cliente. Amor, atendi um cliente essa semana, você não sabe, ele Sim. foi lá na agência e falou, pô... Então, trabalho é sobre isso, é sobre vínculos, sobre percepção de uma comunidade, de um coletivo, de um papel social que você está cumprindo. Essas são questões psicossociais que a gente precisa considerar. Porque hoje em dia a gente está sendo predador de nós mesmos. A gente estava conversando um pouquinho antes também, né, André, sobre a questão do home office, né, de como isso veio aí na pandemia e como isso tem se desenhado hoje nas instituições, em todas as empresas e tal, esse movimento de voltem para o presencial e tudo mais, né? Na tua experiência, em relação aos transtornos mentais, né? O que é melhor? A gente estava falando para nós que somos médicos, né? Nossa, como é bom a gente poder atender de casa, né? Sim. As doenças que são possíveis, mas no dia a dia, no corporativo, o que você acha? Eu acho que assim, o trabalho remoto, ele é uma ferramenta interessantíssima. Ele traz desafios para a manutenção de uma cultura, para a construção de uma cultura, para criar vínculos, mas são contornáveis, inclusive remotamente. Fazer reuniões para compartilhar, para cada um expor o seu trabalho, porque está faltando um cafezinho, está faltando o almoçar junto. Então, ativamente, a gente pode compensar isso. E tem algumas atividades que exigem o presencial. Um exame físico de um médico, Sim. uma manutenção de uma máquina, uma venda de produto que o comprador quer ver, quer sentir, né? quer experimentar. Pegar na mão. Então, não dá para generalizar. Mas eu sou muito a favor do trabalho remoto por diversas questões. Primeiro, pela comodidade, pelas questões ecológicas de menos transporte, das pessoas poderem descentralizar um pouquinho também, né, e morar em lugares mais distantes. Você poder trabalhar, eu atendo pacientes do mundo inteiro. Então, o trabalho remoto é uma coisa muito bacana, mas a gente precisa estar atento. Não é que trabalho remoto é melhor que presencial. A gente precisa estudar cada situação. Mas, durante a pandemia, a gente rapidamente foi todo mundo para o trabalho remoto. E o que aconteceu... Meio sem regras, né? E não sabia como fazer, Não né? sabia, a gente estava aprendendo. Mas, mais do que isso, essas questões que a gente está falando de doença mental no trabalho, elas são muito ligadas às regras que acabam determinando os comportamentos e a cultura. Então, hoje, a gente vive umas culturas completamente apartadas. Uma é a do recurso humano e outra é a do ser humano. Né? Posso falar vários exemplos, né? Recurso humano entregou 100, tem que entregar 110. Entregou 110, tem que entregar 120. Não tem oscilação. Agora, ser humano oscila. Ser humano tem cólica, vive o luto, faz mestrado, doutorado, né? Tem várias coisas que... Não está no bom dia. Tem subjetividades, não está no bom dia. Então, a gente, para viver a lógica do recurso humano, a gente sacrifica questões muito importantes da nossa subjetividade. Por exemplo, a empatia. Então, para dar um exemplo bem duro, que eu gosto de dar. Eu sou gestor. Aliás, ser gestor é um fator de risco para adoecimento mental. Porque você tem muito controle, você tem muita responsabilidade. E uma delas é demitir. Eu já tive a experiência de demitir algumas pessoas, é inesquecível. Também. É um trauma. É horrível. Você tornar uma pessoa desempregada, ninguém gosta. Né? Os psicopatas sim, mas a gente não gosta. E aí, você vai lá e tenta fazer caber na sua cabeça. É o meu papel, eu sou gestor, podia ser eu, o mundo dá voltas. Não, dando feedback estruturado, né? Quando faz direito, né? Dei feedback estruturado, a pessoa sabe, não é uma surpresa para ninguém. Chegou o dia, reunião, oi amigo, tudo bem? Oi chefe, tudo bem? Então, cara, é um ciclo que se encerra, né? Não é surpresa para você nem para mim. Sua performance vem caindo desde o ano retrasado, a gente te deu esse curso, a gente fez aquilo, mas enfim, cara, desejo boa sorte, daqui o seu crachá, dá o seu laptop e seja feliz,
E aí, que dia ruim, né? Nossa. E aí você tenta fazer caber na cabeça. Cara, mas faz parte, né? É minha responsabilidade, eu represento a empresa. Não era eu, né? Era a empresa que estava demitindo. E aí você tenta fazer aquilo caber na cabeça. Uhum. E aí você volta para casa, e vem o filho. Oi, filhão. Aí é um ser humano de novo. Então ficou o recurso humano lá e o ser humano aqui. Agora estou na pandemia, trabalhando no meu monitor, demitindo uma pessoa. Bom, amigo, é um ciclo que se encerra e passa um rabo de gato, assim. Nossa, ele tem pet. Ele não é só uma performance, né? Ou Ele se é um não passa ser o filho humano. atrás, né? Nossa, ele vai ficar desempregado. E o filho dele? Será que é escola particular ou escola, né? E aí teve muita gente que bugou, Claro. porque são várias Várias camadas, contradições, várias. lógico. E teve gente que falou, nossa, eu ia abrir o laptop e começava a tremer. Tremer, E ouvia o aí, barulhinho do Teams e e- tinha uma crise de pânico. isso. Sim. Então, quer dizer, o problema é o trabalho remoto? O que a gente está fazendo agora? Volta para o presencial. Por quê? Não porque o trabalho remoto é ruim, mas porque o trabalho remoto expõe. Uhum. Ele evidencia a contradição. Então, eu tô triste de ver que tem muita gente que estava podendo trabalhar com os filhos, que estava economizando horas de transporte, que O estava tendo estresse mais do o estresse trânsito. do trânsito, estava com mais qualidade de vida. Não, mas agora é política. Aí é 4x1, 3x2 e tá todo Uhum. mundo... as pessoas que estão tendo que voltar para o presencial, todas as pesquisas que se faz, todos os assessments que você faz, mas vamos ver quem quer, quem não quer. Ninguém quer voltar. Sim, sim. Então Até tá porque as sendo, pessoas se adaptaram se ao, ao, adaptaram, teve ao gente que mudou de remoto, né? casa, teve gente que foi contratada em outro Sim. estado já. Então tá uma bagunça. E por quê? Porque ao invés da gente ir para a causa raiz, que é difícil, são discussões profundas, que as pessoas se sentem muito culpadas, né? Quando você critica uma sistemática e tem um responsável por essa sistemática, ele se sente acusado. Esse é o grande Uhum. desafio do meu trabalho. É mostrar que não estou falando de você, eu estou falando disso aqui. Não, mas eu que cuido disso. Eu sei, mas é que você sempre cuidou porque sempre foi assim, historicamente. Vamos pilotar pequeno aqui? Vamos tentar Vamos, ó, mexer me dá uma devagarinho. agência, me dá uma área, me dá um departamento. A gente vai, ó, vamos tirar a curva forçada, vamos botar meta coletiva com reconhecimento individualizado, vamos fazer uma produtividade coletiva, vamos fazer um retorno gradativo de quem passou por alguma dificuldade, alguma coisa e vai voltando aos pouquinhos sem ter que bater meta e vamos fazer. E aí você mexe nas porcas e nos parafusos, é uma explosão de performance, de engajamento, de respeito, de Uhum. comunidade, de percepção da importância do trabalho para a própria vida, a importância a percepção da importância do seu trabalho para a sociedade, a percepção do seu desenvolvimento como profissional. Por exemplo, uma regra básica da ergonomia mental. Muito mais interessante você ser comparado com o seu passado do que com o seu par. Você ser comparado com o seu par Com é certeza. competição. Uhum. Você que ser comparado com o seu passado é A perceber a sua evolução, né? evolução. Claro. Né? Para pensar. Pensa em você 2, 3 anos atrás. Você era o mesmo profissional? Nossa, eu nem tinha lido aquele livro, nem tinha conhecido aquelas pessoas, Uhum. nem tinha esse conhecimento desse contexto, nem tinha... Isso é super empolgante. Uhum. Então, ao invés da gente empolgar todo mundo, a gente premia um que fica constrangido e deixa todo mundo com raiva dele ou se sentindo... é estúpido. O que a Sim. gente faz hoje é estúpido, mas é tradição. Sim, sim, com certeza. E André, você disse para mim que você foi aí durante muitos anos responsável por programas. Você falou que você trabalhou lá no Itaú por Uhum. muito tempo, e eu imagino que isso tenha tido uma demanda de trabalho muito grande, né? Muito alta. E a gente sabe que quem gosta do que faz, e só de você falar, né, sobre o que você faz, eu já ouvi algumas palestras suas, você é alguém engajado naquilo que você faz, você ama o Uhum. que você faz. E como que você consegue, como é que você conseguiu aí equilibrar os pratinhos, né, e se é que você conseguiu, não bugar, né, trabalhando tantos anos numa instituição bancária, perante tantas questões delicadas, tantas camadas, né? Como é que você se protegeu, entre muitas aspas, né? Eu acho que é muito eu acho que é muito o papel do médico, do profissional de saúde, do engenheiro de segurança, quer dizer, um oncologista está cercado de pessoas com câncer. É que a gente não está lá em prol do sofrimento. A gente está lá para reduzir o sofrimento. Então é um propósito que me engaja muito Uhum. e me realiza muito.
porque eu acho que o que me fez despertar para isso que eu faço foi perceber a potência da ergonomia mental, o bem que isso faz para todo mundo, o ciclo virtuoso que se instaura. Eu gosto muito de contar um case de um outro banco, não o Itaú, era uma fintech. Era uma startup que tinha 600 atendentes, que eram separados em grupos por assunto. Então 10 cuidavam do aplicativo, outros 20 cuidavam de financiamento, outro de cartão de crédito, e eles eram separados em grupo. E eles tinham dois gestores, um supervisor, que controlava a produtividade, e o pessoal da qualidade, que pegava alguns atendimentos por mês e avaliava e dava uma nota de qualidade. Então eles eram avaliados pela produtividade e pela qualidade. E André, turnover altíssimo, muito afastamento, ombudsman, comitê de ética e ouvidoria acionado o tempo inteiro, e teve briga já, e a gente não sabe se é mimimi dos atendentes ou perversidade da gestão. A demanda sempre vem assim, né? Qual é o culpado? Eu falo, bom, vou fazer uma análise ergonômica mental, fiz os grupos focais e tal. Para resumir, 4 atendimentos eram selecionados e todo mundo tinha 100 pontos. Vamos ver esse atendimento. Errou português, perde 10. Não foi resolutivo, perde 10. Não pesquisou direito o cliente, perde 10. E você tinha que ficar acima de 80 para ter a sua remuneração variável, os critérios de promoção e tal. Eram os qualinase, os nazistas da qualidade. Meu Deus. Olha que pesado. Por quê? Por causa de uma vírgula eu perdi minha remuneração variável. Por causa dessa vírgula eu não vou ter dinheiro para não sei o quê. Eu troquei. Já todo mundo tem 0. Atendeu bem o cliente, ganha 10. Pesquisou direitinho o cliente, ganha 10. Usou um bom português, Que é outra 10. lógica. É uma lógica de reconhecimento, Claro. não de punição. E a média de pontos... e uma caixinha de texto no final que não valia nada. Olha, cuidado com a vírgula, porque muda o sentido da frase. Não esqueça de pesquisar tal aspecto do cliente e tal. Construir com eles, com os atendentes. E a média de pontos ficou exatamente a mesma. A gente calibrou, né? Pagamento de remuneração variável exatamente o mesmo. Só que, agora o pessoal da qualidade enxerga o meu trabalho. E a produtividade, que era controlada pelo supervisor, eu nos grupos focais fui fazendo uma lista de motivos de não cumprimento de produtividade. E trabalho de atendente é um trabalho de entrada no mercado, aquela pessoa que não tem graduação, Sim. normalmente mora na periferia. Às vezes muitas empresas financiam a graduação enquanto ela trabalha lá como atendente e tal. E aí veio a realidade social junto. Motivos de não cumprimento: desabamento, alagamento, despejo, assédio sexual em casa. E são muitas pessoas que estão sob situação de estresse na vida, Total, né? na E aí, como é vida. que ela atende bem uma pessoa? Uma coisa, eu e você aqui atendemos um cliente Mas às vezes, e a gente tem uma situação, outra pessoa, alguém que está passando por isso, né? você ir para o trabalho e sair daquela situação É um alívio. É um alívio. Só que lá não era. Sim. Por quê? Primeiro pela avaliação de qualidade e esse controle de produtividade, porque o que o supervisor falava? Não, vamos chamar a defesa civil, esquece a produtividade. Não, vai trocar a fralda do seu avô que está com demência, pelo amor de Deus, vamos chamar a polícia, não, quando você tiver onde morar, fica tranquilo, vai lá. Aí chegava no final do mês, não cumpriu a produtividade. Aí não ganha remuneração variável. Meu supervisor é um filho da mãe. Ele falou para eu trocar a fralda do meu avô, agora não tenho dinheiro para comprar fralda para o meu avô. A culpa é do gestor. Claro. Né? Como é que resolve isso? Produtividade coletiva. Tá desabando a casa dele. Vai lá falando, não tem que fazer, cada um tem que fazer 40 não. Cada um tem que fazer 44. Somos 10, Claro. vamos fazer 44. E aí, depois que resolvia a questão Ele social, vai ele fazer- voltava cheio de gratidão, Claro. sem perder a remuneração variável. Isso foi fomentando uma cumplicidade, uma colaboração no time. E olha que interessante que foi acontecendo. Eu tô aqui há mais tempo e já trabalhei em outros assuntos. Então eu entendo bastante de casos complicados, né, difícil de desatar o nó, manda para mim. E você que acabou de chegar aqui no grupo, vai atendendo, vai fazendo esse primeiro atendimento. As coisas simples você vai zerando a fila. Tem alguma dúvida, alguma coisa mais complicada, você aciona a gente. O cara novato atende 200 por dia. O cara antigo atende 6 por dia. Sim. Mas eles juntos atendem 206, com um tempo de espera muito menor e não 80. Claro. Então deu um salto na produtividade, porque a diversidade de habilidades, expertises foi aparecendo. Perfeito. E aí, quer dizer, conflito. Você potencializa adoecimento. aquilo que cada um faz bem, né? Estou falando de saúde mental.
E estou falando de controle de produtividade e de qualidade de atendimento. Isso é ergonomia mental. É a gente parar de ver o que as pessoas estão fazendo e a gente começar a olhar o que a gente está fazendo com as pessoas. Porque a gente está gerando conflito, a gente está gerando contradição. E se vira a chave, não tem que treinar ninguém, não tem que punir ninguém, não tem que controlar ninguém. Você precisa fazer uma coisa coerente. E eles sabem muito mais do que a gente. Não, sim, porque a gente hoje tem muito essa coisa de voltado para falha, né? Você falhou aqui, você errou aqui, e a gente ouve histórias absurdas de pessoas que têm tempo para ir ao banheiro, né? Cronometrado, tempo que vai ao banheiro. Quem Sim. trabalha com atendimento ao cliente, né? Em saques e tal, meu Deus do céu, que, né? Aliás, está Cada na norma história... regulamentadora, está na NR. É, né? Acho que 2 pausas de 15 minutos para teleatendimento, uma coisa assim. Agora, você fez lembrar do PDI, do Plano de Desenvolvimento Individual, que é uma ferramenta de RH muito usada. Sim. Então vamos pegar os critérios aqui. Vamos ver, aderência à cultura, conhecimento técnico, comunicação, sei lá, 5 critérios que aí a empresa escolhe. Então, bom, André, vamos fazer o seu PDI? Vamos. Olha, conhecimento técnico você tem, você está ótimo. Obrigado. Você está acima da média, então não importa. Aderência à cultura, você é um cara aderente à cultura, ética em primeiro lugar, vamos juntos, e aquelas frases bonitas. Então você está aderente à cultura, você está acima da média na avaliação 360 que a gente fez aqui e tal. Agora, comunicação, você está ruim. Você não aparece, você não se expõe, você não participa muito das reuniões. Então vamos investir nisso esse ano? Quer dizer, tudo que é bom não interessa. Aquilo que você é ruim, que você tem dificuldade, que você não gosta, se você é um nerd, sim, que faz códigos que resolve a vida de todo mundo na área de tecnologia, mas morre de vergonha, você coloca o cara na plenária com o microfone na mão. Tem uma interação social ruim, mas ok. E tá ok. É uma característica, né? Característica dele, ele tá feliz com isso. Tem os amiguinhos virtuais dele ali. Sim. E aí, então, a gente acaba focando sempre nas falhas. Essa é outra questão cultural muito forte, assim. Então, falta reconhecimento, é a tal síndrome do impostor. Síndrome do impostor é um sintoma de falta de reconhecimento. Vamos descobrir que se eu sair de férias muito tempo, eu vou ver que eu não vou fazer falta. Você é substituído. Então, são essas coisas que a gente precisa começar a discutir. Que todo mundo está sofrendo, todo mundo sabe, mas não sabia muito para onde ir. E agora, com a NR1, se a gente aplicar a ergonomia mental de uma forma correta, vai ser maravilhoso. Eu acho que o Brasil vai ser um bench para muitos países. E o pessoal que está ouvindo a gente, que tem uma empresa pequena ou grande, assim, e quer levar, né, a coisa da NR e realmente, né, fazer a gestão disso tudo, por onde simples. Começa? Assim, todo mundo tem que ter uma consultoria? Como que funciona? Eu acho que existe uma carência hoje de profissionais que entendem disso. Inclusive médicos do trabalho e até alguns ergonomistas, porque a ergonomia mental é uma coisa nova. É uma área da medicina do trabalho. A ergonomia mental é a psicodinâmica do trabalho, que é psicanálise com ergonomia da atividade aplicada ao contexto do trabalho, né? Então, é uma coisa específica. Um lugar bacana de estudar isso é o Instituto Trabalhar, que é o pessoal que conhece o Christophe Dejour, que esse mês vai trazer... Você falou que ele vem para cá, ele vem né? Agora em agosto, ele vai estar aqui, ele vai estar na Sociedade Brasileira de Psicanálise, ele vai lançar um livro, eu estarei lá. Legal. É só entrar no site da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, né? SBPSP, e ver lá o evento do Dejour. Legal. E eu acho imperdível. Nossa, é maravilhoso. E o pessoal do Instituto Trabalhar que está trazendo ele, e o pessoal do Instituto Trabalhar, eles têm muito conhecimento, eles têm uma formação em psicodinâmica. Tá. Que eu acho que para os profissionais de saúde ocupacional, técnicos de segurança, engenheiros de segurança, médicos do trabalho, para atender essa NR1 é obrigatório. Tá. É obrigatório. Então é um bom começo. É um bom começo. E eu atendo muitas empresas e pequenas empresas. Pequenas empresas, para mim, fica muito mais simples, né? Porque eu já fiz muitos trabalhos em multinacionais, em áreas de 40 mil pessoas, de 2 mil pessoas. Esses atendentes eram só 600 pessoas. Tem empresas, pequenas e médias empresas, sei lá, que tem 5, 10, 20, 60. Teve uma empresa, uma distribuidora de suco, que era uma empresa familiar, e me contratou,
e eu fiz uma avaliação. Eu conversei com o dono, depois eu conversei com os funcionários, depois eu conversei com a moça que era o RH e ela era tudo lá, né? E era uma empresa muito legal, muito bacana, com muitos acertos intuitivamente, porque também não tinha essa cultura do mundo corporativo de extrair a maior eficiência dos recursos, incluindo os recursos humanos. Mas tinha lá um cargo de promotor de vendas, que o cara trabalhava 6x1, quer dizer, 6 dias da semana descansava 1, e tinha uma remuneração variável de 50%. Então ele trabalhava muito, se deslocava o dia inteiro, e se não batesse a meta ali, que era meio calculada, meio no limite ali, para ter sempre alguém que não cumpria, porque era uma forma de estímulo, então você começava o mês não sabendo se naquele final do mês você ia ganhar trabalho, o salário inteiro ou metade. Eu falei, olha, isso aí eu entendo a lógica, eu entendo que tem muitas empresas que praticam, mas não é legal. Sim. Isso aí eu sugiro reduzir ao máximo a remuneração variável, fazer 5x2, isso vai trazer um aumento da produtividade para vocês, e vocês terem um processo de avaliação para ver qual a característica de cada um, o que cada um tem de bom, e sistematicamente, numa certa frequência, que eu não lembro agora se era trimestral, bimestral, você juntar e falar, olha, esse mês que a gente percebeu que todos os clientes que você visitou ficaram muito satisfeitos. Então, não sei o que você está fazendo, mas é legal, tal. Você quer falar para os outros o que você faz nos clientes? E você vendeu bastante esse produto, você entende bastante desse produto. A gente viu que você vende ele fácil, que os clientes gostam desse produto quando é você que vende. Então, você não quer falar desse produto para os outros. E comecei a fazer um ciclo de reconhecimento. E foi assim, foi um trabalho de 3 horas. E o dono da empresa era um fofucho que entendeu tudo e falou, claro, é mesmo, não tinha para pensar, imagina, não vamos fazer isso não, por que a gente está fazendo isso com eles, coitados? E aí, e ele deu um feedback para mim maravilhoso depois, falou, nossa, mudou o clima, maravilhoso, o pessoal ama trabalhar aqui. Que bacana, que legal. Nossa, André, muito legal. Adorei conhecer mais o teu trabalho. Obrigada por ter vindo. A gente está já encerrando, infelizmente. Mas, assim, acho que a gente tem que ter esperança, né, sobre a saúde mental no trabalho, porque eu também trabalho com isso e muitas vezes fico e devastador, devastador, né? Meu Deus, quando que vamos ter saída? Trabalho também em perícia e eu falo, meu Deus do céu, as relações estão tão complexas, né? E tão distorcidas, né? Exatamente. O André estava me contando aqui, fazendo agora há um tempo que ele é psicanalista, né? E a gente sabe que muito das questões individuais, dos transtornos de personalidade, tem impactado tanto, né, nas relações humanas aí e nas relações de trabalho, né? Sim. Então, obrigada pela tua presença. Nossa, foi um o prazer. teu trabalho é fantástico, porque você une, né, a medicina do trabalho com a psicanálise, que é uma coisa tão rica. Eu acho que, nossa, se a gente tivesse, não precisava ser psicanalista, não precisava ser doutor André Fusco, mas que minimamente os médicos do trabalho tivessem um olhar, uma formação para a medicina, para saúde mental, fizessem uma pós-graduação. Para saúde mental, para além do autocuidado, do bem-estar. A saúde mental no trabalho, né? Nossa, acho que seria tão rico, tão bacana, né? Porque a gente ouve, infelizmente, de médicos do trabalho, porque os pacientes que chegam até mim, muitas vezes eu preciso afastar e eu ouço frases de médicos do trabalho assim que eu tenho vergonha, às vezes, de ser médica. E você também deve passar por isso. Vejo muitas dessas frases e é constrangedor, assim, né? Como eles, para dar conta do que fazem, eles vilanizam o doente, tratam como malandro. Exato. E tem malandro? Tem, mas não é nem 0,1%. Exato. O que tem mais é constrangimento, é medo. Vergonha. Com certeza. Obrigada a você. André. Obrigada, foi muito um prazer, bom estar aqui. Viu? Muito obrigado, adorei o convite. Isso aí, gente. Se vocês gostaram desse episódio, então curte, compartilha, manda para todo mundo. E daqui 15 dias a gente volta de novo. Tchau, tchau.